Então, vai continuar me imitando? Ou então, quem sabe, eu começo a imitar você. Você, que tá aí desse lado, quem é que imita quem? O lado de lá, que imita cá, ou cá, que tá imitando lá? Ficou na dúvida? Então tudo bem. A semente de hoje é a semente modelo e nela você vai aprender como não ficar nesse jogo dos lados e sim ver qual é a melhor forma, qual é o melhor modelo para você seguir e sim avançar. E talvez você fale para mim, Gisele, mas eu já sigo a Cristo, o meu modelo é Cristo e para mim isso que importa. É óbvio, ele é o modelo principal. Mas na palavra de Deus você encontra outras pessoas que não somente a Cristo, que diz, sede meus imitadores. E assim você vai ver como você utilizar dessa ferramenta modelo para você avançar e acelerar os seus resultados muito mais rápido do que se você fosse sozinha sem olhar para o chão. Aqui eu tô com duas formas e durante a semente de hoje você vai entender. É para que você acelere o seu desenvolvimento, não tem nada de errado. Você copiar sim algumas pessoas, não adianta você querer inventar a roda. Porque se você quiser inventar a roda, você não vai aprimorar a roda que você já possui, que você já conhece. Então a intenção dessa semente é que você, ao semear, ao cultivar essa semente, você consiga acelerar os seus resultados, se desenvolver em menos tempo e com muito mais eficácia. Você quer isso para sua vida? Então já pega papel e caneta na mão, porque não tem importância nenhuma você copiar tudo que eu vou falar para você hoje e assiste até o final, porque com certeza, se você aplicar, a sua vida vai transformar, para que você possa desfrutar de uma maneira moldável, mais única, cada dia da sua vida que será bem resolvida. Então bora pro vídeo. Fala comigo assim, ó. Chegamos então na 7ª e última etapa do Semeando uma Vida Bem Resolvida. Mas calminha, embora a gente já esteja chegando na reta final, falta só mais essa semente de hoje, mais duas. Nós temos bastante conteúdo aqui, ó, para entregar para você. Você que quer ter de fato uma vida bem resolvida, precisa entender que a vida ela é cíclica. Eu preciso conversar um pouquinho disso aqui com vocês e depois vocês podem deixar nos comentários para mim como foi a experiência de cada etapa. As primeiras 3 etapas foram sobre o nascimento. Você precisa voltar à sua essência, encontrar de fato o seu lugar e viver o processo. 4ª e 5ª etapa, nós tratamos sobre o crescimento. E nesse crescimento, não é de qualquer forma, é um crescimento com segurança e também o momento da expansão. Que você não só cresce para cima, mas a árvore precisa estar frondosa, né? Os galhos precisam ramificar. Então, por isso, nós falamos na etapa 4 e 5 sobre crescimento em segurança e momento da expansão. Já na etapa 6, foi o momento de reproduzir, aonde nós falamos que chegou a hora da multiplicação. Já agora na etapa 7, é o momento que a planta nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é um assunto que a gente não gosta muito de falar, né? Então vamos deixar ele para o final e depois a gente trata disso. O ciclo final, o ciclo da vida. Você precisa compreender esse ciclo, eu já quero que você pense aí. Tá com papel e caneta na mão? Faz uma perguntinha e assim que puder você responde. Como é que você sente no ciclo final da vida? Como é que você se sentiria se você tivesse algumas horas, dias ou meses? Se você soubesse o momento exato que você viesse a falecer, como é que seria essa sensação para você? E aí eu pergunto, você já ouviu falar ou você tem um plano sucessório? Muito mais do que o cargo que você ocupa em uma determinada empresa, ou então se você quer passar a sua empresa para alguém. Mas eu falo do legado que Deus deixou para você. Aqui nessa terra, uma macieira, que nós tratamos bastante aqui, né, sobre o fruto, ela quando se vai, ela deixou outras várias maçãs. E essas maçãs, será que vão gerar outras macieiras? E talvez você fique se perguntando, mas para maçã é fácil, porque ela nasceu com esse fim de dar maçãs. E você, já entendeu o seu propósito? Se não, é hora de você voltar para as sementes iniciais ou então entrar para a mentoria, porque na mentoria ou na comunidade você
vai ter todo esse acompanhamento para você se descobrir, você se conectar com você mesmo e saber de fato, literalmente, o seu propósito em Deus. Isso é porque eu vou pegar na sua mão e te conduzir a esse propósito? Não, jamais. Mas eu vou acender a luz e mostrar o caminho, que foi tão complicado para mim, mesmo tendo Jesus, mesmo sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas encontrar o caminho até a mim mesma, até a minha essência. Lá a gente conta todos os detalhes, mas aqui eu quero trazer o máximo nesses poucos minutos que nós temos para que você consiga buscar em Deus, de fato, o modelo que você vai ter mais resultado em menos tempo, cumprindo o que Deus quer que de fato você cumpra. E a primeira passagem que eu vou deixar para vocês hoje está no texto de Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 13, que diz o seguinte: veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. Você já ouviu aquela história do povo que começa a construir bem pertinho do mar e depois se arrepende porque perdeu toda a construção porque o mar tomou o lugar que era dele? Então, não adianta lutar contra as leis da natureza. Você precisa entender a natureza pela qual você foi criada. Você precisa entender de fato a sua essência, como as coisas funcionam e se adaptar a elas. E por isso, eu trouxe aqui para vocês, ó. A natureza, ela envolve esses elementos aqui, ó. Criação, cópia, modelo, inspiração ou inovação. Você pode juntar esses dois aqui, embora sejam coisas diferentes, mas nós vamos falar a respeito disso. Primeiro, se tratando da criação. Existe uma lei da natureza que ela não se limita àquilo que eu acho, àquilo que eu penso, ela já existe antes mesmo de eu existir. E você que conhece o próprio Criador, você que já se rendeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não fez isso, hoje é o dia de você aceitar Jesus e se render a Ele como seu Criador, sim, mas também como Filho de Deus. Ele que veio para salvar a você e também a mim, nos livrar das nossas mazelas, dos nossos maus pensamentos e tudo que há de ruim. E você que já conhece o nosso Criador, que é Deus, sabe que tudo que é criado por alguém, seja por Deus, seja pelos homens, seja por A, B, C ou D, existe uma forma de ser criado. E aí vocês entendem agora o motivo pelo qual eu peguei para fazer bastante bagunça aqui com vocês. Eu peguei essas duas formas porque elas foram criadas, né? Poderia ter sido pela mesma pessoa, sim ou não. Mas uma é mais escura, a outra é aqui, ó, é mais clara. Uma é retangular, a outra aqui, ó, é em formato de coração. Elas estão bem velhinhas, mas eu peguei assim mesmo para vocês entenderem, ó. Uma é menor, a outra é maior. E por que eu tô falando isso? Porque assim como até as pessoas que são gêmeos, trigêmeos não são exatamente iguais, você também não será igual a mim e eu muito menos igual a você. Deus, depois que ele formou, existem outras cópias, outras peças iguaizinhas a essa e outras iguaizinhas a essa daqui. Acontece que Deus, quando te criou, ele fez lá. Eu posso fazer um bolo aqui e depois fazer um outro para que saia da mesma forma. Mas Deus, quando fez você, ele fez assim, ó. Aqui é desse jeito. Ele fez e depois jogou a forma fora, porque você é único, você é a única mulher de Deus, homem de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Mas tem uma questão. Assim como Deus te criou, outras pessoas podem copiar você. Como você é, como você anda, e isso não tem problema nenhum, gente. A gente fala assim, eu não copio ninguém, porque eu sou única. E eu digo, tá? Vamos lá, acabar com essa, vamos desmistificar, vamos acabar com esse paradigma. Cópia não é errado, desde que você não apenas copie, mas você modele. Gisele, onde que você está encontrando argumentos na palavra de Deus para falar a respeito disso? É óbvio que você deve lembrar de Paulo. Então vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e também o 2, porque todo mundo fica preso só no 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu vou ler na versão viva e vocês vão entender aqui, versículo 1 e 2, que diz assim: sigam o meu exemplo como eu sigo de Cristo. Sigam o meu exemplo. Sede meus imitadores, porque eu tenho sido um bom exemplo. Se eu for, Gisele, um mau exemplo, não é para você seguir. Porque à medida que eu copio a Cristo, você pode me copiar.
Agora, se eu não estiver dando um bom exemplo, assim como Cristo, não copiem a mim. Então, tem problema copiar? Tem problema você imitar? Não tem problema algum. Mas o versículo 2, ele diz assim: estou muito contente, amados irmãos, porque vocês têm se lembrado de mim e têm feito tudo quanto eu lhes ensinei. E depois ele continua, mas que tinha um assunto que eles não estavam indo muito bem, não estava lembrando muito daquilo que Paulo tinha falado, e isso não vem ao caso. O que eu estou aqui compartilhando com vocês é que você foi criado por Deus. Não tem importância você copiar alguém. Alguém que deu um bom exemplo, assim como Cristo deu. E eu digo mais, mesmo que essa pessoa não professe a mesma fé que você, mas ela dê resultados, seja financeiramente. Tem ímpios que dizimam, enquanto muitos cristãos não fazem isso. Tem pessoas ímpias que são exemplos de família, porque o esposo se dá para sua mulher, a esposa considera o esposo e se submete na mesma missão que ele, enquanto muitos casais cristãos não fazem isso. Então aqui não é, se eu tenho uma carteirinha de membro de uma igreja, você me copia. Não é sobre isso, não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. Se você vê que a atitude de uma pessoa está alinhada à atitude de Cristo, você não só pode, mas você deve copiar. Principalmente se você tem dificuldade nessa área. É muita soberba, é muita prepotência chegar no final da vida e achar que você sabe tudo. Por quê? Se você tem vivido uma vida de que eu sou melhor, não preciso de ninguém, isso é sobre orgulho que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, ainda nessa etapa do fim do ciclo. Mas por hora, vamos continuar aqui. Criação, cópia e modelo. Gisele, você já falou que pode copiar, mas o que seria esse modelo? O modelo é a semente de hoje. E aí que está a chave do negócio. Você, para otimizar o seu tempo, o que você faz? Você sabe da sua essência, você já percorreu todas as sementes que nós já tratamos aqui, aplicou cada uma delas e você chegou no ciclo final. E aqui você consegue enxergar não só a sua essência, quem você é, o seu propósito, mas você enxerga que outras pessoas fazem aquilo que você gostaria de fazer. Algumas pessoas já atingiram resultado em algumas áreas que você gostaria de atingir. O que é que você vai fazer? Se você pega o Zezinho das couves e ele deu o resultado que você ainda não tem na sua família, você copia e modela ele. O que é esse modelar? Você não vai replicar exatamente o que o Zezinho das couves faz, mas você vai ver aquilo que é bom, aquilo que se aplica à sua realidade de acordo com o que você foi criado. Lembra? Não é para você brigar com a lei da natureza, com aquilo que Deus criou você para ser e se tornar, mas para você se adaptar. E aí eu vou fechar aqui, todo esse ciclo e escreva aí, adaptação. Não sei se vocês vão conseguir ver tudo. Conseguiram ver ali? A letra tá mas o importante é que vocês entenderam daí. Se vocês entenderam, eu falo, Gisele, eu tô entendendo tudinho e vou começar a aplicar. Deixa nos comentários que eu quero saber. Vamos dar uma pausa aqui? Gente, eu não acredito que vocês chegaram até aqui e ainda não curtiram esse vídeo. Essa é a hora. Clica aí, curte esse vídeo. Não esquece de compartilhar e também dá aquela força, se inscreve no canal, porque as sementes estão terminando, mas outras novidades chegarão. E quando chegar as outras novidades, vocês querem ficar de fora? Vocês querem ficar no final? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, já se inscreve no canal e ativa esse sininho das notificações. Lá você vai escolher a opção todas, porque quando você escolhe todas, qualquer vídeo novo por aqui você já recebe de primeirona. E aí quando você recebe primeiro, implementa primeiro, você tem resultado primeiro também. Então, vamos aqui, adaptação. Todo esse processo de criação, cópia, modelo, e agora a gente vai para inspiração e inovação, é se você conseguir se adaptar. Antigamente, o mundo era só dos mais fortes. Depois, das pessoas que eram mais ágeis, que eram mais rápidas. Isso tudo é importância, você ter força e ter agilidade. Mas se você não for uma pessoa adaptável, uma pessoa que consiga apertar o F5 e se atualizar na vida constantemente, todos os dias, você vai ficar para trás. Então, no modelo, lembre-se, você precisa ser adaptável. Na criação, Deus adaptou você de acordo com o seu propósito. Na cópia aqui, você não vai copiar qualquer um. Você vai copiar alguém de acordo com a sua missão e propósito.
No modelo, você vai pegar o Zezinho das Couves, que deu o exemplo do que diz respeito à família, você vai pegar a Mariazinha da esquina e vai copiar do que diz respeito a finanças, você vai pegar a senhora Joana, do coque lá, que é a mulher de oração e se dedica ao Senhor, e você vai copiar, e de maneira que se você copia uma, duas pessoas, você se torna uma réplica delas. Aí os outros vai falar assim, igualzinho fulano, igualzinho Beltrano. Isso não tem importância nenhuma. Se você tem 1 aninho de idade, 2 aninhos, 3 aninhos, se você ainda é bem novinho, sabe? Aquela criancinha que chega e a gente fala assim, ai que bonitinho, fez igual a mãe. Ou então faz outra coisa, nossa, mas tão novinha, faz igualzinho, pai. E isso é saudável, porque a criança é uma esponjinha. Agora, você já é um adulto. Com certeza você copiou vários modelos bons, mas sem querer, na vida, a gente acaba também sendo influenciada por pessoas que não dão um bom testemunho. E isso, agora, quando chega nesse processo, você deve filtrar essa situação, para que você aprenda de tudo dessa vida, mas você reproduza e guarde no seu coração somente aquilo que é bom. E é aí que está a diferença da cópia, de quem copia, para quem modela. Porque quem copia se torna mais um na multidão. Agora, quem modela se torna único, de acordo com o propósito que Deus quer. E aí, sabe o que acontece? Você pegou tudo de bom de cada um deles, do Zezinho das Couves, da Joaninha da esquina, aliás, da Mariazinha da esquina, da Joaninha do coque, e enfim, pensa aí nas áreas que você tem dificuldade. E você começa a modelar essas pessoas. A roda já existe. Essas pessoas, elas já têm o resultado que eu quero. E aí, eu modelando um pouquinho de cada uma, e em cada área, o que vai acontecer? Eu vou modelando o meu estilo de vida. Aquilo que Deus me criou para ser. E eu vou melhorando a cada dia. Tem gente que fala assim, se eu fosse só um pouquinho do que minha mãe foi, se eu fosse só um tiquinho daquilo que meu pai representou para mim, e isso eu já falei por muitas vezes em relação à minha mãe. Mas eu percebi que se eu fosse apenas um pouco do que minha mãe foi, ou se eu replicasse a mesma mãe que ela foi para mim, eu não cumpriria o meu propósito, porque o que Deus quer é que nós possamos evoluir, porque assim como uma flecha na mão do arqueiro, nós devemos ser assim também na mão dos nossos pais. E se os nossos pais não nos capacitaram para isso, Deus é aquele que ele é pai dos órfãos, ele é esposo das viúvas, e ele vai suprir as necessidades. E nada melhor do que você estar nas mãos de Deus para atingir o alvo que o Senhor vai te direcionar, para você alcançar lugares tão distantes e tão poderosos que você naturalmente não conseguiria. Mas com Deus, tudo isso é possível. Mas se você tem um bom pai, uma boa mãe, que te direcione para mais perto de Cristo, para os propósitos do Senhor da tua vida, é hora de você estar honrando eles. Mas vamos lá! Você, modelando o seu estilo de vida, você vai se tornando uma inspiração. Presta atenção, a cópia, você é mais um, tá? Ó, uma bolinha, outra bolinha. Na modelagem, você aqui, ó, é essa bolinha aqui, porque você copiou aqui, mas você pode vir com um X, porque você copiou esse xizinho aqui, então você incluiu um X. Vocês estão conseguindo enxergar? Você se copiou mais um outro aqui, que era um quadrado. Ó, você fez um quadrado e aí eu te pergunto, você é o X? Você é simplesmente essa bolinha, que talvez essa bolinha represente aqui o seu pai e a sua mãe, que te ensinaram logo no início da vida? Você é só esse quadrado? Não. Você está se tornando alguém muito maior e melhor. Você é isso tudo aqui e muito mais que você se tornará à medida que você for moldado pelo Senhor. E aí que está a chave de você não apenas copiar e modelar outras pessoas. Aí que está a virada de chave na sua cabeça quando você começa a se conectar a outras pessoas que te impulsionem. Porque se você começa a copiar e caminhar com pessoas que te influenciam para aquilo que é errado, o seu modelo aqui que você vai se tornar, vai ser algo que não vai ser valorizado. Agora, se você começa a caminhar, andar, ouvir pessoas que acrescentem na sua fé, que te impulsione cada vez mais para cima, você vai se tornando cada vez melhor. Sendo assim, você agora se torna uma inspiração. Olha aqui, ó. Uma inspiração para aquelas outras pessoas que estão vendo você agora nesse estado. E se você é uma inspiração,
provavelmente é porque você inovou. Vocês entendem que inovação nada tem a ver como necessariamente ter algo novo, criar uma coisa nova do nada, que nunca existiu, mas de você pegar de tudo aquilo que existe já na natureza, que o homem já criou, que outras pessoas já fazem, e você aplicar no seu modelo, no seu estilo de vida, e aí tornar algo muito maior e melhor. Essa é a intenção de Deus para sua vida. Agora, a gíria que tem acontecido, em pleno 2023, mas o pessoal já fala disso há um tempo, é stalkear. O que uma pessoa consegue fazer? Assim, estou iniciando agora no mercado, vou abrir uma empresa, ou então quero formar uma família. Se você deseja dar um novo passo, se você quer mudar de carreira, o que você precisa fazer? Falando agora a gíria atual, você vai começar a stalkear. Porque quando você começa a stalkear, que nada mais é do que eu acabei de falar aqui, ver o que essa pessoa, se é uma família nova que eu quero formar, como é que essa pessoa age com seu cônjuge, como é que essa pessoa age com seus filhos, com seus netos. Resultado mesmo na família, a gente vê não só pelo marido e pela mulher, mas pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos e por aí vai. E eu não estou dizendo que marido e mulher, sendo santos, não podem ter filhos que se afastem dos caminhos do Senhor, alguma coisa desse tipo. Mas é certo, se esse homem e se essa mulher estiverem firmados em Deus, uma hora esses filhos, assim como o filho pródigo, logo logo ele retorna. Pode não ser tão algo assim, mas uma hora é certo de retornar. Eu não poderia finalizar essa semente de hoje, semente do modelo, sem compartilhar com vocês essa passagem, que se encontra em Filipenses capítulo 3, vamos no versículo 17, que diz: caros irmãos, modelem suas vidas pela minha e observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo. Modelem, modelem. Vocês guardaram bem essa palavra? O modelo de vida, de estilo de vida, fará toda a diferença. Acontece que quando foi escrito aqui, esse modelo de vida, ele não se restringia somente a esse mundo terreno. Tudo isso aqui que eu falei, o foco, você precisa ser adaptável e precisa ter o foco, foco naquilo que é eterno. Anotem, tudo isso daqui tá bagunçado, eu vim fazendo a aula, escrevendo para vocês, mas qualquer dúvida vocês podem me chamar, podem deixar aqui nos comentários. Você já curtiu, já compartilhou, já se inscreveu, espero que você tenha se inscrito. E agora é hora de aplicar. Mais adiante, nesse versículo mesmo, diz assim, e observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo, porque eu já lhes disse antes, muitas vezes, e agora digo novamente com lágrimas nos olhos. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é perdição eterna, pois seu Deus é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los. E tudo em que pensam é nesta vida aqui na terra. Que não seja assim. Que o seu modelo tenha o foco naquilo que é eterno. Assim, sua vida não se limitando somente às coisas terrenas aqui. Você se adaptando à lei da natureza que Deus criou, a própria lei de Deus, na sua essência. Eu tenho a certeza que você terá excelentes resultados, muito além daquilo que você pensa ou imagina. E a boa notícia é, se você cumpre o tempo de Deus, o tempo para o resultado vem antes daquilo que você espera. E mesmo que não pareça tão fácil assim para você executar cada etapa dessa, criação, cópia, modelo, inspiração e inovação, como é que eu vou fazer para que tudo isso eu coloque em prática? A próxima semente eu vou estar te explicando como você fazer para não desanimar quando tiver com a mente atribulada, quando houver guerra, para que você consiga desfrutar dessa paz e outras coisas mais que eu conto para você na próxima semente. E lá eu tô te esperando. Um beijo grande, seja edificado com essa palavra e tchau!